Que dá continuidade à nova Lei de Licitações, a Lei 14.133/2021, e agora vamos entrar nas fases da licitação. E essa aqui já é uma parte importante, porque licitação é entender as fases, porque cada modalidade, concorrência, pregão, diálogo competitivo, leilão, licitação é uma sucessão de fases encadeadas entre si. É uma sucessão de atos encadeados entre si. Porque a licitação é um procedimento administrativo visando um resultado final. O que é um procedimento? Sucessão de atos encadeados entre si. Então, estudarmos as fases é estudar o quê? Quais são esses atos que vão fazer parte da licitação como um todo geral. Aí depois que a gente vê as fases, fica bem fácil a gente ver as modalidades. Por quê? Estudar cada modalidade é estudar quais são as fases que compõem essas modalidades. Beleza? Tamo junto aí? Então vamos lá, fases da licitação. Vem comigo aqui para a tela, olha só. Então, fases. Olha só, e nós tivemos aqui uma grande mudança da Lei 8.666 para a Lei 14.133. Lá na 8.666 era basicamente 5 fases: edital, habilitação, julgamento, homologação e fase final de adjudicação, certo? Com a nova lei teve uma repaginada, foram mais bem, digamos aí, trabalhadas as fases. Olha quais são as fases agora. Então, tem uma fase preparatória, que é uma fase antes de lançar o edital. E até porque, né, na fase preparatória, que você não tinha essa fase como uma fase da licitação na 8.666, ela sempre acontecia, mas não era uma fase. E depois, porque o edital não vai surgir do nada, né? Ah, vamos fazer uma licitação amanhã, publica o edital. Não é assim. Então, antes do edital sair, tem toda uma fase preparatória, a gente vai ver o que acontece nessas fases. Depois é lançado o edital. Depois, a apresentação de propostas e lances quando for modalidade, leilão. E aí vem o julgamento. Depois é que faz a habilitação, fase recursal única e aí se encerra com a homologação. Veja, olha aqui. Então, primeiro você tem julgamento para depois você ter a fase de habilitação. A habilitação é a fase de apresentação de documentação. Documentação, habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal, várias certidões. É uma fase um tanto complicada. Por quê? Porque na licitação, você juntar a documentação é uma fase que é complicada porque tem que examinar a documentação de todo mundo. Os outros licitantes vão fazer impugnações à documentação para tentar inabilitar aquele concorrente. É uma fase que dá trabalho. Então, pegaram já a ideia do que era na lei do pregão, do que já havia em outras leis e não havia ainda na 8.666 e colocaram: primeiro julga para depois fazer a habilitação. Eu vou primeiro julgar, vou primeiro escolher a proposta mais vantajosa para só depois examinar a documentação de quem eu vou contratar. Para que eu vou ficar examinando documentação de uma galera, sendo que eu vou escolher uma proposta só? Então não tem sentido. Primeiro julga para depois fazer a habilitação do licitante, certo? Mas, olha aqui, é possível, em caráter excepcional, fazer a inversão. E a inversão seria o quê? Primeiro habilitar para depois julgar. Então, a regra geral, julga, depois habilita, mas excepcionalmente é possível você primeiro habilitar para depois fazer o julgamento, tá bem? Uma outra diferença interessantíssima é uma fase recursal única, que não havia antes. Antes, o que a gente tinha? Vários momentos de você entrar com recurso. Você podia recorrer da habilitação do licitante. Depois, a licitação prosseguia, você podia recorrer do julgamento. Você podia recorrer de vários momentos. Isso ia empacando, isso ia travando a licitação, porque você tinha uma fase, recurso, outra fase, recurso. Isso era ruim. Agora não, os recursos são concentrados em um único momento.
depois da habilitação. Aí você recorre de tudo que já aconteceu. Isso é muito mais eficiente também. E a licitação vai se encerrar agora com a homologação. Homologação. Então, nós temos aí o ato da autoridade do órgão competente, o regimento interno de cada órgão vai designar quem vai homologar a licitação. O que é homologar? É examinar a regularidade do procedimento, examinar tudo que aconteceu, aprova essa regularidade e homologa. É atestar a regularidade do procedimento, isso que é homologação, certo? Lá na 8666, nós tínhamos o quê? A adjudicação como fase final da licitação, que era, o que é adjudicar? Atribuir ao vencedor o objeto do contrato. É você dar ao vencedor o status de vencedor. Isso que era a adjudicação, que era o encerramento da licitação na 8666, certo? Escatolino, lá aqui na 14133 tem a adjudicação? Tem. Tanto é que a gente vai ver mais à frente que após a fase recursal, a lei fala assim, acabada a fase recursal, a autoridade competente pode homologar o procedimento, homologar, ou pode revogar, ou pode anular a licitação. E, homologando, vai adjudicar o objeto ao vencedor. Então temos sim uma adjudicação, só que ela não é fase mais da licitação. Então se verificar que está tudo ok, ele vai adjudicar, vai atribuir ao vencedor o status de vencedor. Mas a adjudicação não é mais uma fase, não é mais uma etapa, não é fase mais da licitação. Quais são as fases então? Preparatória, edital, propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e, por último, a homologação. Homologou, aí depois a gente vai ter a fase contratual, a execução do contrato. Tudo bem? Essa é a fase como regra geral, tá? Mas a gente vai ver o seguinte, que na modalidade diálogo competitivo, modalidade nova, as fases são diferentes, é um procedimento diferente próprio. Na modalidade leilão, a gente vai ter uma licitação mais rápida, você não vai ter fase de habilitação. Leilão é fase preparatória, publica edital, apresenta lances, julga e pronto, não tem habilitação no leilão. Então se você souber as etapas, regra geral, aí você compara diálogo competitivo, o que é diferente? Leilão, o que muda? Mas via de regra, essas são as fases de uma licitação. Beleza? Vem comigo. Olha só, próxima etapa aqui então, temos uma questão para testar o conhecimento. O processo de licitação observará, em ordem sequencial, as fases preparatória, divulgação do edital, apresentação de proposta e lance. Lance, né? A lei fala lances quando for o caso, que é o caso de leilão, julgamento, habilitação, recurso e homologação. Certo ou errado, juventude? Certo ou errado? Certa resposta. Olha só, certo, acabamos de ver questão aí da banca Quadrix, banca boa de fazer questões bem difíceis e boas, certo? Olha só, então eu preparei aqui para vocês um roteiro para a gente poder ver essas etapas todas e eu não sou muito de fazer isso, porque eu não tenho esse dom, mas eu inventei uma música aqui, ela até foi parodiada por uma cantora muito famosa, né? Aguarde o processo, ela sabe quem eu estou falando, mas é para vocês lembrarem aqui das fases, certo? E aí, a música é assim, ó, prepara, lá vem o edital, propostas e lance, julgamento, depois habilitação, fase recursal e por fim a homologação. Tá vendo? Então dá até uma misturada no ritmo aqui, mas vocês entenderam quem parodiou a minha música, né? Vamos lá de novo, ó. Prepara, lá vem o edital, propostas e lance, julgamento, depois habilitação, fase recursal e por fim a homologação. E por fim, a homologação. E por fim, o quê? A homologação. E por fim, o quê? A homologação. É isso aí, galera, beleza? Então, já decorou música chiclete aí do próximo carnaval. Sucesso total.
beleza? Vamos lá então. Então temos aí a fase preparatória. E a fase preparatória, a gente tem ali no artigo 18, e quando fala de fases, é o artigo 17 e seguintes da lei. Artigo 17 e seguintes vai falar das fases, e aí depois a gente tem entrando já nas modalidades, artigo 28 e nos artigos seguintes, tá bem? Então o artigo 18 fala assim, ó, a fase preparatória da licitação é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, que é o PCA, de que trata o inciso 7 do artigo 12, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias também, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. Aí vai dizer a descrição da necessidade, a definição do objeto, eu vou tratar isso aqui com vocês já, né? O que mais? A definição das condições de execução de pagamento, das garantias de recebimento, o orçamento estimado com a composição dos preços, né? Quando for o caso, vou explicar também por quê. E aí depois a gente entra na fase de edital. Então, primeiro aqui temos a fase preparatória, tem que ter planejamento. Lembra que planejamento é um princípio da licitação? E essa fase preparatória, né, tem que ter planejamento e tem que estar compatível com o plano de contratações anual. Os órgãos devem fazer um plano de contratações anual, o que ele vai contratar, e aí, inclusive, quando manda ali os artefatos preparatórios, tem que estar indicando que aquela contratação está prevista no PCA, Plano de Contratação Anual. E aí, nesse caso, então, vai ter o que nessa parte inicial? A descrição da necessidade da contratação fundamentada no ETP, que é um documento muito importante, que é o Estudo Técnico Preliminar, que vai caracterizar o interesse público envolvido. O que é o ETP? O documento, né, o ETP, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Então nós temos aqui o ETP, certo? Então quando a gente vai fazer essa fase preparatória, ela vai se iniciar com o DFD, que é o documento de formalização da demanda. Então eu estou no setor, aí tem lá o setor de materiais, fala, acabou o papel higiênico. Fala, eita ferro, papel higiênico, acabou. O que tem que fazer? Vamos pedir ao setor de licitação. Então o setor demandante faz o documento de formalização de demanda e envia para o setor de licitação. É assim que inicia, olha, não temos mais papel higiênico, acabou o café, acabou o papel, ou então vai acabar, a ideia é que você mande antes, né? Até para dar tempo de fazer, tá acabando aqui o café. E a gente sabe que no serviço público não pode ficar sem aquele cafezinho. A gente até brinca, né? Todo mundo pode faltar, né? Ninguém vai sentir muita falta assim. Tem aquela galera, né, que dá o golpe do paletó, bota o paletó na cadeira e some. Onde é que foi? Ah, foi no banco. Ele tá aí, ó, o paletó tá aí. Mas o cara do café não pode faltar, porque faltou o cara do café, fala, cadê o café? Não tem porque o cara do café faltou. Fala, aí todo mundo percebe, né? Então, começa com um documento de formalização da demanda, dizendo o problema que tem ali, ó, acabou o café, acabou o papel higiênico, certo? Aí, isso vai para o setor competente, é designada uma comissão para fazer o estudo técnico preliminar. Aí é feito o estudo técnico preliminar, que vai descrever o problema, vai trazer as soluções, vai trazer as soluções, né, que podem ser, que podem resolver aquele problema, vai fazer a pesquisa de preços, certo? Então vai dizer, olha, não tem papel, não é? Não tem. Mas tem outras soluções. A gente tem agora aí uma limpeza a vácuo, um vaso que solta uma água, limpa tudo, é mais econômico e tal, não sei o quê, e apresenta as soluções possíveis. Ou então, vamos pegar um caso aqui, está
acabando o contrato com a empresa de transporte de servidores, que leva servidores de um local para outro quando tem reuniões. Antes da pandemia, gastava-se uma fortuna com o transporte de servidores de um prédio para outro, de um local para outro, só para fazer reuniões. Com a pandemia isso caiu bastante, porque hoje muitas reuniões, das que eu participo inclusive, muitas são online. E aí só alguns que eles pedem presencial, mas acabou muito reunião presencial, foi muito bom porque você gastava um tempo indo para a reunião, aí chegava lá, tinha que esperar o outro chegar, que não sei o quê, e gastava tempo e dinheiro. Agora, mudou, né? Muita reunião online. Então eu falo, ó, nós acabando o contrato com a empresa de transporte. E precisamos, né? Aí o órgão fala, vem cá, mas será que tem necessidade da gente contratar uma empresa de transporte para isso? Será que a gente não pode fazer uma outra modalidade, que é a gente fazer uma licitação para a gente cadastrar, digamos aí, parceiros, né? Uma rede de táxis, né? E a gente pagar para o taxista, uma cooperativa de táxis, uma empresa de táxis, ou então a gente fazer uma outra solução, né? Fazer a contratação por aplicativos, né? Esses motoristas, né, Uber e outras empresas, né? Aí faz lá uma licitação, cadastra várias empresas e depois o servidor vai escolhendo ali, ou então cadastra só uma, ou então faz um outro sistema. Então assim, vai trazer todas as soluções, as soluções para aquele caso, certo? Então isso vai estar no ETP, Estudo Técnico Preliminar. Vai trazer as soluções, vai trazer a solução escolhida e vai fazer uma pesquisa de preços para dizer assim, olha, com a solução escolhida, né, essa aqui é a mais vantajosa, fizemos uma pesquisa de preços. Pesquisamos, né, no banco de dados do governo, né, que é o painel de compras, onde fica tudo registrado. Pesquisamos lá no PNCP, vimos que vários órgãos têm contratado esse serviço e sai tantos milhões de reais anualmente, faz a pesquisa de preço, certo? E aí depois que fez tudo isso, é feito o quê? É feito o TR, que é o termo de referência, que é um outro documento preparatório que vai trazer bastante coisa do ETP, só que mais detalhado. Esse termo de referência vai servir de base para as minutas do edital, minutas do edital e contrato. Então essa mesma equipe aqui, ela já vai fazer as minutas do edital e do contrato que vai ser assinado, certo? Essas minutas, junto com todos os documentos, vão lá para a assessoria jurídica, que vai fazer uma análise jurídica de tudo que aconteceu. Vai dizer, olha, esse estudo técnico preliminar não está bem feito não. Você não trouxe as soluções possíveis, trouxe poucas soluções. A pesquisa de preços foi feita de acordo com o que a lei determina, porque tem a forma de fazer a pesquisa de preço. Tem ali, por exemplo, né, a preferência pelo painel de preços, que é o critério ali que é o mais adequado inicialmente. Você pode fazer pesquisa com fornecedores diretamente, mas tem que seguir os procedimentos que a lei fala, certo? Então a análise jurídica vai envolver tudo isso, analisar a legalidade, a juridicidade de tudo que foi feito. Depois que tudo isso foi feito, aí nós vamos ter depois a segunda etapa, que é o edital, certo? Só que nessa fase preparatória, então, nós vamos fazer a descrição da necessidade, lá no ETP, vamos fazer a definição do objeto a ser contratado para atender a necessidade por meio de termo de referência, né, que vai lá, o TR vai descrever o objeto, um anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, né, conforme for o caso, né? Se for contratação aí de serviços comuns, né, que não é muito complexo, faz termo de referência. Aí se for contratação de obras, serviços complexos, vai ter projeto básico ou executivo, conforme o caso, tá bem? E aí na descrição do objeto, tem que ser uma descrição sucinta e clara,
Eu não posso descrever muito o objeto a ser contratado e entrar em muitos detalhes, senão eu posso estar direcionando a licitação. Já aconteceu uma vez que um órgão falou assim, olha, nós queremos comprar carros aqui para esse órgão, aí fez a descrição dos carros, era um carro sedã, banco de couro, ar-condicionado, que não sei o quê, e aí na descrição detalhava demais, dizia, olha, o carro tem que ter tal e tal dimensão aqui, a distância entre eixos tem que ser essa, o pneu tem que ser esse, a luz tem que ser assim, tal e tal, tal. Escreveu demais, porque eles queriam direcionar para comprar um carro de determinada marca, certo? Quase que pegou o modelo do carro na internet, o manual de instrução do carro, com as medidas e colocou no edital. E aí estava direcionando. Então tem que descrever, queremos comprar um carro sedã, banco de couro, capacidade para tantas pessoas, vidro elétrico, vidro elétrico, que o carro seja elétrico ou não, ou então que seja gasolina e álcool, e tem que ter tal potência, descrição sucinta e clara. Clara para todo mundo entender o que está sendo contratado. Porque se eu publicar um edital e ninguém entender o que eles querem comprar, por exemplo, não vai aparecer ninguém. Aí dá uma licitação deserta, que é um outro problema que vai ter que resolver, certo? E aí, na descrição do objeto, olha só, casos que a gente vê, por exemplo, aí no nosso dia a dia, né? Olha só, você vai lá na internet, quero comprar um vestido, tal, naqueles sites e tal, fala uma beleza. Mas quando chega um vestido que não é aquilo que você esperava. Quero comprar uma boneca aqui do Frozen, aquela coisa toda e tal. Quando chega uma boneca que assusta aqui. Parece um filme de terror. Ou então o camarada aqui, olha, quero comprar um tapete, tá baratinho, não sei o quê, tá barato até demais. Aí quando chega, olha o tamanho do tapete. E tem o famoso caso do frango, que um edital de licitação colocou, eu quero comprar tantos mil frangos para fornecer aqui para os alunos da escola, que não sei o que, tal. E o edital não colocou que tinha que ser frango resfriado. Não especificou isso aí. E a empresa que ganhou falou, não, vou fornecer o frango sim, tantos mil eu vou entregar, né? Todo mês eu vou entregar a quantidade que você quer. E quando vê, chega lá um caminhão com frango, mas era frango vivo. E aí a escola queria já o frango depenado, resfriado, morto, prontinho, para poder colocar na merenda, no lanche lá das crianças. Então tem que fazer a descrição do objeto bem feita. Senão da frente está o quê? Dá problema, tem que falar a mesma língua. Os licitantes e os membros da comissão. Entendeu? E aí então faz isso. Nessa fase inicial, vai definir as condições de execução do contrato, né? O pagamento, como que vai ser feito, as garantias que vão ter que ser prestadas, se for o caso, e as condições para receber o objeto. O orçamento estimado, né, com a composição dos preços também, tem que ser indicado. E um ponto importante é que a lei no artigo 20, ela veda artigos de luxo, aquisição de artigos de luxo. Então o artigo 20 fala assim, ó, os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades, às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. E fala os poderes executivo, legislativo e judiciário, definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias, o que é bem de uso comum e o que é de luxo. Isso aqui, pessoal, foi uma emenda de um parlamentar que colocou, já que a gente sabe que tem muitos casos, né, que os órgãos compram aí vinhos caríssimos, compram o caso da lagosta também, né? Tem necessidade de um órgão, um tribunal, comprar lagosta caríssima? Isso é comum ou é de luxo? Então, já tem um decreto do Poder Executivo que regulamenta quando se enquadra em comum e quando se for luxo, e o que for de luxo não pode ter aquisição. Mas um decreto é que vai regulamentar.
para fins da sua prova, é bom você lembrar que a lei fala: bens de consumo tem que ser de qualidade comum, vedada a aquisição de artigos de luxo, tá? Então, neste caso aqui, e não colocou exceção, vedada a aquisição de artigos de luxo, beleza? Tudo certo? Então a gente fecha aqui a primeira etapa e continua na aula seguinte falar das demais etapas. Vem comigo!